Então tá, pessoal, então a gente viu lá que no reino Monera é representado pelas bactérias e pelas árqueas. As árqueas, ela não é muito assim, ela não é estudada profundamente agora, no 7º ano. Vocês vão ver mais as árqueas no ensino médio em biologia. Porque as árqueas são bactérias que são encontradas em lugares bem raros, que tem pouco oxigênio, por exemplo, no Mar Morto, ou seja, se chama Mar Morto porque não tem vida nenhuma, mas eles descobriram que lá existe uma bactéria, ou seja, ele consegue resistir à quantidade de sal e enxofre que tem lá. Nos vulcões também, nas poças ao lado dos vulcões, que tem uma temperatura enorme, lá também são encontradas as árqueas, tá? E que é um tipo, né, de bactéria. E ela então são encontradas em lugares assim que nós não tem muito lugar para ter um ambiente para um ser vivo, certo? Então as árqueas, essa é a característica delas, mas vocês vão ver mais lá no ensino médio. As bactérias a gente vê mais agora porque ela é melhor de ser estudada. E as árqueas, na verdade, a característica delas é essa, viver em lugares que você acha que não vai poder ter vida, certo? E daí aqui as bactérias, elas possuem certas formas, tá? Então, as estruturas da bactéria, elas podem ser cocos, bacilos e outros, tá? O coccus, diplococcus, daí aqui ó, esse é streptococcus aqui, tétradre, estafilococcus e saricina, certo? Isso aqui é da forma dos cocos. Do bacilo, daí a gente tem essa forma do bacilo aqui, esta forma aqui e esta aqui. Então, só que isso aqui, gente, é numa forma muito, assim, pequena, porque a bactéria ela tem que ser aumentada 2, 3 bilhões de vezes para a gente ver ela assim. Então, só com microscópio eletrônico, certo? E daí tem outros, que é o vibrião, espirilo, espiroquetas, ou seja, vai depender da bactéria e do tipo de bactéria que nós daqui a pouco vamos ver o que cada uma acontece. Por exemplo, o bacilo. O bacilo é uma bactéria que nós temos no nosso corpo, que é os lactobacilos, né? Os lactobacilos vivos que ajudam na nossa digestão, né? Estão presentes lá no nosso intestino. Quando nós tomamos Yakult, por exemplo, a bactéria que está lá no Yakult é o bacilo, é essa bactéria aqui, tá? É nojenta? Não, não é nojenta. Na fabricação de iogurte, por exemplo, é usado o bacilo, ou seja, o bacilo, até que pena que nós não estamos em sala de aula, senão nós fabricaríamos o iogurte, né? Porque o iogurte dá para ser fabricado em casa. Todo mundo diz através daqueles bichinhos. Não, não são bichinhos, bichos são animais. Daí agora vocês já podem corrigir, vocês podem dizer que são através daquelas bactérias que são do reino Monera, não são bichos, certo? E elas se reproduzem com muita rapidez, tá? Daí a reprodução, então aqui a gente vai ver a reprodução das bactérias, tá? A reprodução das bactérias ela pode ser por divisão binária. Divisão binária é aquela que tem uma, daí o material genético se reproduz em 2, dela já vai começando a fazer a divisão, dela se divide totalmente formando 2 bactérias. As bactérias, elas são assim, elas se reproduzem muito, com uma velocidade muito rápida. Tanto que isso aqui ocorre em 20 minutos. Então, em 24 horas, porque daí essa aqui vai fazer esse mesmo processo e essa também é o mesmo processo. Então, elas vão de 1 ela vai para 2, de 2 ela vai para 4, de 4 ela vai para 8, de 8 para 16, 32. Então, vai a cada 20 minutos vai aumentando, né, num exponencial bem alto, que em um dia ela pode chegar a 7 bilhões de bactérias. Então as bactérias elas são elas se reproduzem numa velocidade muito grande. E daí as bactérias na cadeia alimentar, como que elas funcionam? Elas são decompositoras ou parasitas, certo? Então nós temos as bactérias autotróficas que fazem a fotossíntese, essas autotróficas aqui.
que são como cianobactérias. Essas aqui são importantíssimas na cadeia alimentar. Por quê? Porque ela está presente na água, principalmente no mar, certo? Em cima. E todo mundo diz que o pulmão do mundo é a Amazônia. Não, o pulmão do mundo é o mar. Por quê? Porque são essas cianobactérias que também ajudam, quando elas fazem a fotossíntese, elas o quê? Produzem oxigênio. E elas produzem oxigênio para todo o planeta, certo? Daí tem as bactérias autotróficas, que são as quimiossíntese, que a gente chama de quimiosintetizantes, tá? Elas decompõem os compostos inorgânicos, por isso essas bactérias aqui, elas demoram bastante, por isso que o ferro, o alumínio, eles demoram muito tempo para se decompor, porque é através dessas bactérias aqui, ó, autotróficas, quimiosintetizantes, através delas que o composto inorgânico acaba sumindo. Só que elas demoram muito para fazer esse processo. Tá? E por isso que nós chamamos o alumínio, o ferro, o latão, o isopor de compostos inorgânicos, porque eles demoram anos e anos para se decompor na natureza por causa dessas bactérias aqui. Daí tem as bactérias patogênicas. As patogênicas são os causadores de doença, que vai desde uma simples espinha até um tétano, certo? Daí tem as vacinas e tem os antibióticos para tomar em relação a cada uma delas. A cárie também, a cárie que dá no dente também é através de uma bactéria que também causa essa doença que nós estamos falando aqui, que é uma doença mais simples, mas ela pode vir a febre. Tem uma outra doença, tem o tétano, tem a meningite também, bacteriana, né? E tem as bactérias decompositoras, que ela é importantíssima na cadeia alimentar, que são aquelas que decompõem a matéria orgânica, que eu já falei para vocês lá falei para vocês já lá no sexto ano, são aquelas que fazem com que os alimentos orgânicos, não só os alimentos, toda a matéria orgânica se decomponha, suma bem rapidamente, certo? Então, essas bactérias aqui são importantíssimas, ok? Então, próxima, a gente já tem bastante material para vocês fazerem a atividade. Prestem bastante atenção na aula. Nós temos aqui uma pessoa com coronavírus em casa, então que tá tossindo. Então vamos prestem bastante atenção na aula que a professora deu aqui, para vocês poderem responder as questões. Qualquer coisa, assistam a aula novamente, porque é sobre a aula que eu vou perguntar. Não me procurem no Google Ctrl+C, Ctrl+V, que não vai adiantar, porque eu sei muito bem quando vocês copiam, porque tem palavras que eu não falei aqui e que tem lá e que vocês nunca viram na vida. Tá bom? Beijo.